Nesta aula, nós estudaremos matrizes. Matriz é uma tabela em que os seus elementos estão dispostos em linha e coluna, cada um deles com um endereço. Eles são utilizados para resolver sistemas lineares, entre outras coisas. Considerando-se 3 pontos de um triângulo como um exemplo, cada ponto tem as coordenadas x e y. Então, nós chamamos o ponto A, XAYA, ponto B, XBYB, ponto C, XC, YC. Todos eles são os vértices do triângulo, certo? Então, se nós montarmos uma matriz, nós temos uma matriz X, 3 linhas por 2 colunas. Então, nós temos na linha 1 o x e o y do ponto A. Na linha 2, o x e o y do ponto B. Na linha 3, o x e o y do ponto C. Notamos também que nós temos o x do A, do B e do C na primeira coluna, da esquerda para a direita. E na segunda coluna, o y dos pontos A, B e C. Então, numa matriz, é muito importante a localização de cada termo. Uma matriz pode ser representada por alguns símbolos. Por exemplo, os números podem estar, ou não só números, letras também, entre colchetes, ou entre 2 traços, ou entre parênteses. Elas também podem aparecer entre um traço de cada lado, a esquerda e a direita. Mas nesse caso específico, esse símbolo só é utilizado para a matriz determinante, que é uma matriz que nós aprenderemos um pouquinho mais à frente. Numa matriz, cada elemento ocupa uma posição, como falaram. Essa posição está numa linha e uma coluna. Vamos ver o exemplo? Para a matriz x 2 por 2, ou seja, 2 linhas, 2 colunas, nós temos o número 2 na linha 1, coluna 1. O número menos 5 na linha 1, coluna 2. O número 7 na linha 2, coluna 1. O número 8 na linha 2, coluna 2. Então, é importante notar que na hora de representar e descrever o tipo de matriz, nós sempre anotamos linha e depois coluna. Sempre nesta ordem. Por quê? Porque é importante termos um padrão. Já pensou se em cada lugar do mundo se ensinar de uma forma diferente? Aí não tem como convergir as informações. Então, nós temos um padrão adotado. Linha e depois coluna. Bom, agora nós aprenderemos quais são os tipos de matrizes. Então, nós temos um primeiro tipo, que é a matriz quadrada. Na matriz quadrada, o número de linhas e de colunas é igual. Veja, eu tenho aqui a matriz x 2 por 2. São 2 linhas de cima para baixo e 2 colunas da esquerda para a direita. A matriz A3 por 3. São 3 linhas e 3 colunas. Na primeira linha, 2 menos 8, 5,2. Na segunda linha, menos 3, 0 e 7. E na terceira linha, 2 terços, 1 e 10. Notem que elas também têm 3 colunas. 2 menos 3 e 2 terços, menos 8, 0 e 1, 5,2, 7 e 10. Também é importante notar que eu alternei os símbolos.
Na matriz X eu utilizei os parênteses. Na matriz A eu utilizei 2 traços. Qual é o mais comum? Os parênteses. Mas você pode encontrar ambos, então saiba que todos são matrizes. Não tem diferença, não tem nada a ver com o tipo. É apenas uma simbologia. A matriz coluna é o segundo tipo. Ela é chamada de matriz coluna porque ela só tem uma coluna. Aí quantas linhas? Várias, ou até uma só. Então, nós temos a primeira matriz aqui, 4, 6 e 9, são 3 linhas, mais uma só coluna. A segunda matriz, 5, 3, 0 e 7, são 4 linhas, mais uma só coluna. A matriz A, 5 por 1, são 5 linhas e uma só coluna. O terceiro tipo de matriz é a matriz linha. A matriz linha, ela só tem uma linha. Veja o exemplo, matriz X 1 por 4. Ela tem os elementos 2, menos 8, 5,2 e 0. São 4 colunas, mas é uma linha só. Agora, temos também a matriz nula. A matriz nula, ela tem todos os seus elementos valendo 0. Pronto. Temos também a matriz diagonal. A matriz diagonal é uma matriz quadrada em que apenas a diagonal principal não é nula. Veja o exemplo aqui. Diagonal principal valendo 1, 2 e 3, e os outros elementos desta matriz, que é quadrada, valendo 0. Vamos estudar um pouquinho mais sobre matriz quadrada? Nós vimos anteriormente sobre o que é uma matriz quadrada. Ela é uma matriz que a quantidade de linhas e de colunas é igual. Tudo bem. Agora, o que nós não falamos é que ela é chamada de quadrada porque justamente ela lembra um quadrado. E um quadrado tem diagonais. Ora, da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós temos a diagonal principal. E da esquerda para a direita, de baixo para cima, a diagonal secundária. Aqui eu representei em verde a diagonal principal e em amarelo a secundária. Quais são os elementos da diagonal principal neste primeiro exemplo que eu dei? 1, 5 e 9. E de secundária, 7, 5 e 3. É isso. Então, recordando, matriz diagonal é uma matriz quadrada. Só que apenas os elementos da diagonal principal não valem 0. Todos os outros valem 0. Quando nós temos uma situação parecida como na matriz diagonal, e nesta diagonal principal, os valores são 1, então nós temos a chamada matriz identidade. Vamos olhar aqui. Todos os elementos, menos os da diagonal principal, valem 0. E a diagonal principal, todos os elementos valem 1. Essa matriz quadrada, ela é chamada de matriz identidade. Ela é uma matriz diagonal? É. Mas ela tem uma característica importante. Todos os elementos da diagonal principal valem 1. Então, ela é uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal, mas ela também é chamada de matriz identidade, porque ela tem essa característica diferente. Temos também a matriz oposta. Ela também é chamada de simétrica. Vamos pensar que simetria é como num espelho, em que de um lado você tem um desenho ou alguns pontos e do outro lado nós temos o reflexo disso. Partindo do centro, nós temos distâncias iguais. É como olhar também para uma borboleta, partindo do centro dela.
as duas asas, da esquerda e da direita, são iguais. Então, se nós colocarmos pontos nelas, eles serão opostos, terão a mesma distância partindo do centro. Então, por isso ela também é chamada de simétrica, porque ela tem essa característica de oposição. Então, veja, na matriz A eu tenho o número mais 2. Na mesma posição, na matriz simétrica, ele vale menos 2. Ou seja, do 0 ao 2, eu tenho uma distância de 2. Do 0 ao menos 2, eu tenho também uma distância de 2. A distância é a mesma, estão em locais opostos. Então, a matriz oposta, ela é indicada por um sinal negativo antes da letra que dá o seu nome. No caso aqui, se eu tenho matriz A, eu tenho matriz oposta menos A. Veja que todos os elementos da matriz oposta têm sinais opostos. Então, nós temos mais 2 e menos 1, que na matriz oposta fica menos 2 e mais 1. Temos na segunda linha da matriz A 0 e mais 4. Na oposta, 0 e menos 4. Professor, mais 0, cadê o sinal dele? Pois é, gente, 0 não tem sinal, vamos lembrar disso. Mais 8 e menos 5 na matriz A, menos 8 e mais 5 na matriz menos A, que é posta. É isso, é muito simples, é só mudar os sinais. A matriz transposta. O que você pensa com o termo transposto? Quer dizer que você muda de lugar. Então, a matriz transposta, nós vamos fazer o seguinte. Nós mudamos as linhas e convertemos-las para colunas. Então, todas as linhas de uma determinada matriz A ficam matriz A elevado a T, elas ficam coluna. Veja a linha verde. Os elementos são mais 2 e menos 1. Na matriz transposta, ela fica coluna mais 2 e menos 1. Na matriz A, a linha amarela são 0 e mais 4. Na matriz transposta de A, nós temos 0 e mais 4 como coluna. Na linha azul, eu representei aqui o mais 8 e menos 5, linha 3. E nesta mesma linha vira a terceira coluna, coluna azul, mais 8 e menos 5.